1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13. Primeiro Samuel, capítulo 16, de 1 a 13. Irmã Maria, por favor. Vamos orar, meus irmãos, antes. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que vai ser lida neste momento. Palavra essa, Senhor, que será pregada, Pai querido, que em nome de Jesus, ó Deus, possa falar, Senhor, aos corações, ó Pai querido. Cuida, Senhor, de nós, ó Deus, cuida, Senhor, da Tua igreja, ó Pai, cuida do Seu povo, Pai querido, e que tudo que for falado nesta noite, que seja para a Tua honra, que seja, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13, diz assim o texto: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo o novilho e dize: Vem para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Sacrificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente este está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram seus filhos?
Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Aos nossos corações. Amém. Antes de eu começar a pregar, eu gostaria nesse momento de apresentar. Será que nós temos visitantes no nosso meio? Eu vi um casal ali, né? Por favor, fiquem de pé. Digam os seus nomes. Lidava e Emanuel. Isso, é o pai, né? Do Gênesis. Sejam bem-vindos, tá bom? É um prazer tê-los conosco. Deus abençoe vocês, tá bom? Pode se assentar. Pai querido, Pai amado, a sua palavra foi lida, Senhor. Me usa agora como instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite, logo após nós teremos uma programação especial, né? O tema da mensagem desta noite: tenha paciência, a sua hora vai chegar. Tenha paciência, a sua hora vai chegar. Existe um seriado que desde pequeno gostava de assistir, e até hoje, né, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de assistir. E o ator principal daquele seriado, ele diz assim: ninguém tem paciência comigo. Logo quando ele diz isso, ele já começa. Né? Ninguém tem paciência comigo. Quando ele diz isso, meus irmãos, certamente ele já apanhou, né? Ele apanha, e logo depois que ele apanha, ele diz: ninguém tem paciência comigo. O que ele nos ensina, meus irmãos? O que ele nos ensina na sua fala? O que ele ensina na fala dele naquele momento é que, se de fato a pessoa que bateu nele, se tivesse tido um pouquinho mais de paciência, ele não teria apanhado. Se aquela pessoa tivesse um pouquinho mais de paciência, ele teria explicado por que ele errou. Então nós vemos, meus irmãos, que muitas vezes a falta de paciência nas nossas vidas nos leva a bater, mas também nos leva a apanhar. Então, paciência nas nossas vidas é tudo, isso é uma realidade. Quantas situações desagradáveis, quantas bênçãos, quantos problemas, quantas dificuldades. Se nós tivéssemos tido mais um pouquinho de paciência, nós teríamos se livrado desses problemas. Quantas situações desagradáveis, quantos problemas nós muitas vezes tomamos para nós, que se nós tivéssemos mais um pouquinho de paciência, talvez nós não teríamos entrado nesta situação. Deus,
Ele age na paciência. Deus, Ele age no tempo. E quando nós temos paciência, Deus age nas nossas vidas. O tempo está submisso à vontade do Senhor. Não tenha pressa para tomar decisões. Muitas vezes nós ficamos afoitos para tomar algumas decisões. E às vezes por essa precipitação nós perdemos. Quantas coisas já aconteceram de ruim, por não conseguirmos esperar um pouquinho, perdemos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você já se deparou com essa situação? Se eu tivesse esperado mais um pouquinho, se eu tivesse aguardado mais um pouquinho, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, esse mal não tinha sobrevindo sobre a minha vida. Então, meus irmãos, nós perdemos muitas vezes quando nós não temos paciência. Queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Às vezes perdemos o controle, muitas vezes perdemos a paciência com os nossos filhos. Quantos casamentos desfeitos, porque não houve um pouquinho mais de paciência. Quantos lares desfeitos, quantas coisas ruins já aconteceram, foram muitas vezes ululantes das vidas das pessoas, porque não tiveram um pouquinho de paciência. Hoje o Senhor te convida a ter um pouco mais de paciência. Hoje o Senhor te convida a ter mais um pouquinho de paciência. Tenha mais um pouquinho, mas pastor, eu não suporto mais, eu não aguento mais, mas tenha mais um pouquinho de paciência. Quem sabe esse pouquinho que você vai ter, talvez seja a solução dos problemas, das dificuldades, das situações difíceis na sua vida. Às vezes, meus irmãos, eu canso como pastor. Porque às vezes você fala 10 vezes para a pessoa a mesma coisa e parece que as pessoas não entendem o que você está falando. Parece que não conseguem interpretar aquilo que você está passando para ela. Mas temos que ter paciência. É interessante que muitas vezes, lá no trabalho que você, onde você trabalha, muitas vezes, quando o seu patrão, ele fala 2 vezes com você e você não atende ele, você é demitido. Ele não tem paciência. Na igreja não é assim. Com pessoas nós não agimos desse jeito. Há um certo filósofo que ele diz que você não deve falar mal de alguém, ou ser precipitado na vida de alguém, sem antes comer pelo menos 1 quilo de sal junto com esta pessoa. Entrando agora propriamente no texto, meus irmãos, quando Deus chama aqui Davi, os estudiosos eles dizem que Davi tinha entre 15 e 17 anos, quando Deus ele chama Davi. Essa situação que nós acabamos de ler aqui, o texto, Davi tinha entre 15 a 17 anos, quando Deus faz o convite para ele, quando ali Samuel, profeta Samuel, juiz Samuel, ele unge então Davi. Davi tinha entre 15 a 17 anos de idade. Aquele chamado não foi um chamado para ontem. Aquele chamado não era um chamado para agora, mas entre 15 anos e 17 anos ele foi chamado para ser o rei de Israel. Mas ele só assumiu o reinado depois de 18 anos. Então nós vemos aí que Davi era alguém que sabia de fato trabalhar com a paciência. 18 anos para a promessa de Deus se cumprir sobre a vida de Davi.
Por isso que eu escolhi esse texto. Na minha concepção, Davi era um homem paciente. Mesmo porque ele escreve no Salmos 40, versículo 1, ele diz o seguinte: esperei confiantemente, esperei com paciência no Senhor. Em outra versão, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim. Ele ouviu a minha voz, ele ouviu o meu clamor. Então nós vemos que Davi era alguém que tinha paciência. As grandes coisas que o Senhor há de realizar nas nossas vidas, se nós não termos aí paciência, o Senhor não vai executar. As grandes coisas nas nossas vidas, que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, exige de nós que tenhamos paciência. Caso contrário, meus irmãos, nós iremos perder as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Nós vemos então que Davi, ele conhecia muito bem o que era o desprezo. Davi conhecia muito bem o que era ter paciência. Davi conhecia muito bem o que era esperar no Senhor. Nós vemos então que durante os seus tenros dias, Davi então viu muitas coisas até ele chegar ao reinado, mas ele precisou crer no Senhor e esperar no Senhor. Foram 18 anos, longos anos de vida, dias muitas vezes intermináveis na sua vida, e Davi aguardava a promessa do Senhor. Por 3 vezes ou mais, o Senhor entregou Saul nas suas mãos. Mas Davi tem algo, meus irmãos, que eu aprendi com ele. Quando eu estudei de 2006 a 2009 na Faculdade Batista Teológica, certa vez um dos meus professores, pastor David Dombelli, ele entrou dentro da sala de aula e ele disse algo interessante para os seminaristas. Nós tivéssemos como exemplo para as nossas vidas Davi. Porque muitas vezes, meus irmãos, o diabo, muitas vezes, pessoas são usadas pelo inimigo para dizer: olha, chegou a sua hora, chegou a sua vez, tome a força, é seu. E nós vemos na vida de Davi, que Davi não estava nem um pouquinho preocupado em assumir o reinado. Por quê? Porque se o Senhor, foi o Senhor que fez a promessa, foi o Senhor que chamou, então na hora certa o Senhor ia dar para ele. Ele não queria em nenhum momento tomar ali o reinado com mãos de sangue, muito pelo contrário, ele esperou no Senhor, ele esperava no Senhor. Que nós possamos esperar no Senhor as nossas bênçãos e não tomar a força. Que nós possamos esperar no Senhor. Que nós possamos ter paciência. Que na hora certa a bênção do Senhor chegará sobre as nossas vidas. Tenha paciência, a sua hora vai chegar. Talvez você trabalhe num lugar que todo mundo sobe ali, né, de cargo, menos você. Muitas vezes nós vemos as pessoas crescendo, mas nós não sabemos quais são as atitudes e as maneiras que elas crescem. Mas que tudo seja no tempo de Deus, que nada seja tomado à força, mas que de fato seja feito dentro da vontade do Senhor. Espere no Senhor, tenha paciência no Senhor, que no momento certo Ele há de te coroar. Davi, em algum momento, teve que se fingir de louco. Davi, em algum momento, ele teve que fazer tantas coisas. Certa vez a palavra de Deus diz que alguns dos soldados dele, entendendo que Davi tinha que reinar ali, trouxeram a cabeça
de um dos filhos de Saul. E ainda falaram assim: olha, Deus te colocou já como rei, você é o rei. Quando Davi viu aquilo, Davi entristeceu o seu coração, porque o reino de Deus não é tomado com sangue. A promoção de Deus nas nossas vidas não é a força, mas é dentro dos seus planos, é dentro dos seus propósitos. É desse jeito que o Senhor age, é desse jeito que o Senhor trabalha. E eu quero falar para você nesta noite que grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas, se tivermos paciência. Você, jovem que namora, tenha paciência. Você, pai, tenha paciência. Você, mãe, tenha paciência. Que no momento certo o Senhor há de ouvir o seu clamor. No momento certo o Senhor há de ouvir o seu pedido. E Davi, ele tinha aquilo no seu coração: Senhor, não foi o Senhor que me prometeu? Senhor, a promessa não é sua na minha vida, então é o Senhor que vai me dar. Eu não vou mover nada, eu não vou tomar nada à força, é o Senhor que vai me dar. Foi desse jeito que o Senhor fez. Quantas vitórias nós vemos na Bíblia de homens de Deus que souberam esperar o tempo de Deus, e porque souberam esperar, tiveram grandes vitórias. Minha oração é que você possa aprender a esperar, que você tenha paciência. Às vezes o inimigo chega até você e usa pessoas para dizer assim: olha, se fosse comigo, se fosse você já esperou muito. Ó, você já demorou muito para você tomar uma atitude. Se fosse eu, já tinha tomado. Que você possa errar pelo excesso de paciência, mas não por falta dele. Que você possa errar pelo excesso de amor, por falta dele. Que você possa ter paciência sempre. Que a paciência possa ser estimulada através do Espírito Santo na sua vida. Porque vale a pena esperar no Senhor. É muito fácil fazer o que o mundo aí nos ensina. O mundo aí nos ensina que nós devemos ter atitude, mas a atitude que o mundo nos ensina é uma atitude carnal. A atitude que o mundo diz: se fosse eu faria assim, se fosse eu faria desta maneira. Mas você será muito mais um homem e uma mulher de Deus, se você não fizer desse jeito, mas se você esperar no Senhor. Aguarda no Senhor. Tenha paciência. Espera nele. Eu não sei se você vai esperar 15, 17, 18, 19 anos, mas se a promessa de Deus estiver sobre a sua vida, pode ter a certeza que o Senhor há de cumprir. Eu sempre falava isso na vida de um irmão, que aquele que Deus tem um propósito na sua vida, não importa o tempo. Se Deus colocou algo no coração de alguém, não importa o tempo. Você não descerá a sepultura sem antes você ver de fato, contemplar e testemunhar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Precisamos crer, precisamos esperar, precisamos ter paciência. Muitas vezes queremos ser abruptos nas nossas atitudes, muitas vezes matamos pessoas assim, muitas vezes achamos que nós devemos agir na vida das pessoas como se age com uma peça, como se age com algo. Não é assim. Que sejamos bênçãos nas vidas das pessoas, dos nossos irmãos, que a nossa alma, que o nosso espírito possa clamar por paciência, por calma. Tem muito crente nervosinho,
Tem muito crente que acha que as coisas devem ser do jeito dele, fazer naquela hora. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Quando eu comecei no ministério, o pastor também é. Quando eu comecei no ministério, quando eu era novo de ministério, eu sentava no facão. Eu tinha que falar, eu falava mesmo. Agora eu sou assim até hoje, mas menos um pouquinho, né? Hoje eu consigo caminhar mais um pouco, né? E o que traz isso para as nossas vidas? São as marcas. Porque muitas vezes nós caminhamos 10 passos para frente e 20 para trás. É melhor caminharmos só para frente. Então muitas vezes, meus irmãos, nós aprendemos na marra. Eu tenho um tio que um filho dele faleceu por falta de comida, né? Ele viu o filho dele falecendo porque não tinha o que comer. E esse meu tio, ele se aposentou, né, na ZF do Brasil. E esse meu tio é pedreiro, dos bons. Esse meu tio, de cada coisa ele sabe fazer um pouco. E certa vez eu perguntei para ele, falei, tio, o que te levou a saber nessa vida fazer um pouco de cada coisa? O senhor é profissional em cada área. Ele falou assim, olha meu filho, a dor ensina gemelos. E certa vez eu vi um filho meu morrer com fome. E eu disse ao Senhor que jamais eu iria ver essa situação de novo. E o Senhor cumpriu isso na vida dele. Precisamos não determinar ao Senhor, mas precisamos ser determinados. É diferente. Muitas vezes nós queremos determinar algo para o Senhor, mas não somos determinados. Precisamos abrir a mente. Precisamos buscar o conhecimento, pedir a sabedoria de Deus. Precisamos ter paciência. Pessoas que quando você fala para ele de uma faculdade, mais 4 anos. 4 anos para eu me formar. 4 anos. Então, muitas vezes nós não temos, meus irmãos, a paciência de Deus sobre as nossas vidas. Que você nessa noite possa aprender, que você possa sair daqui. Eu preciso ter paciência. Eu tenho certeza que ou você saindo daqui ou amanhã, eu não sei que dia dessa semana, você vai precisar ter paciência. E você vai lembrar dessa palavra. Assim como Davi foi paciente, esperou 18 anos para assumir o trono. Que você possa ter experiência de alguns minutos na sua vida, de algumas horas, de algumas semanas, de alguns meses, anos, não sei. Mas perdemos muitas oportunidades na vida, porque não temos o quê? Paciência. Eu me lembro que eu trabalhei numa firma, ali era uma despachante alfandegária, era ali no centro, e eu trabalhei 5 anos naquela empresa. E eu almejava um cargo naquela firma. Consegui. Mas eu almejava mais. Não tive paciência. Pedi para ser mandado embora. Fui mandado embora daquela empresa. Porque eu tinha sido promovido, mas eu queria outra promoção. E eu pedi para ser mandado embora daquela empresa, porque na minha ótica eu deveria ser ali um diretor, um gerente maior ali. E não demorou muito, meus irmãos, depois que eu saí daquela empresa, não demorou muito, as pessoas que eram os meus superiores, eles foram mandados embora, saíram da empresa. Isso mais ou menos 1 ano.
E pessoas que tinham um cargo inferior ao meu se tornaram gerentes ali, diretores da firma. E se eu estivesse ali, se eu estivesse trabalhando ali, se eu tivesse tido um pouquinho mais de experiência, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, eu tinha sido um diretor ali daquela empresa. Só percebi isso depois que eu fiz a burrada de sangue. Então muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos, né? E achamos que devemos tomar posse, a força, achamos que, não, eu sou merecedor, e se não colocar eu nesse lugar, eu vou sair. E às vezes a gente acaba perdendo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Tenha paciência, espere mais um pouquinho. As decisões mais importantes das nossas vidas são tomadas com muita paciência, com muita cautela, com muita oração. Não é simplesmente agora, pronto e acabou, não. É debaixo de muita oração, de muito jejum. Não é de qualquer jeito, não. Espere o tempo do Senhor. O Senhor está dizendo, espere mais um pouquinho, só mais um pouco. O nosso tempo, o Kairos de Deus, não é igual ao nosso Cronos, não. Aguardemos mais um pouquinho, calma. O Senhor está dizendo nessa noite para você, tenha mais um pouquinho de calma, tenha um pouquinho mais de paciência, mas eu não estou aguentando, espere mais um pouco. A palavra de Deus diz que não houve rei como Davi. Um homem chamado segundo o coração do nosso Deus. Um homem extremamente paciente, um homem que esperava no Senhor. A sua paciência era tão grande, que até o seu reino foi tomado por causa da sua paciência. Mas ele aprendeu que esperar no Senhor era a melhor coisa que ele fazia. Eu quero orar por você nessa noite. Você que precisa ser paciente, você que necessita de experiências na sua vida, a qual a paciência pode te levar a algum lugar. Não deixe que os homens digam, olha, você é merecedor. Deixe que Deus te honre. Deixe que Deus possa estar te coroando. É no momento certo, é na hora certa. Talvez você está falando nessa noite, olha, tenho perdido tantos anos nesse casamento, eu estou perdendo a paciência. Olha, tantos anos nesse serviço, eu estou perdendo a paciência. Eu vou pegar esse vizinho que eu não aguento mais ele. Eu tenho um primo que ele contou algo para mim chorando. Ele disse que ele trabalhava numa empresa e tinha um chefe lá que pegava muito no seu pé. E ele disse que certa vez, então, uma segunda-feira ele já não estava bem, e o chefe foi falar algo para ele, e ele agrediu aquele chefe. Ele deu um soco na face daquele chefe. E ele já queria sair da firma, e ele foi mandado embora daquela empresa. E 10 anos depois, ele estava com o seu carro numa rodovia, 2 filhos pequenos, chovendo, e de repente o seu carro deu um apagão, quebrou. E ele falou que naquela época nem celular tinha. E estava anoitecendo, e ele ficou ali na frente do carro, as crianças dentro do carro, ele na frente do carro, vendo o que poderia fazer, até que veio um carro, veio com tudo, depois passou, depois voltou de ré, né? E aquela pessoa saiu do carro, e disse, fulano, é você? E esse meu primo não sabia onde pôr a cara. Ele falou assim, olha, espera um pouquinho, amarrou ali o carro do meu primo,
disse: olha, vai aí no volante aí que eu vou te levar até na sua casa. E ali fez um dia de chuva. Disse que o meu primo vinha dirigindo, meu primo contando para mim, vinha dirigindo e as lágrimas caindo, e ele vinha dirigindo e as lágrimas caindo, e ele dirigindo, e os meninos: pai, o que foi que aconteceu? Amanhã o senhor conserta o carro, pai, não chora não, porque o carro está quebrado. O senhor vai conseguir consertar o carro, não chora não. E depois de grande, os meninos já, ele falou assim, aí o homem pegou, deixou o carro lá, abraçou ele, falou: olha, se precisar de mim, isso aqui e tal. Depois que os meninos estavam crescendo, ele falou assim: olha, sabe quem era aquele homem? Aquele homem foi aquele que, quando vocês eram pequenos, disse que eu agredi, peguei uma porrada na cara. Esse era aquele homem. E ele falando aquilo emocionado, chorando, remorso, né? E contando aquilo, e contando isso para mim também chorando, né? Talvez se o meu primo tivesse um pouquinho mais de paciência, ele não teria agredido aquele homem, e a sua vida financeira talvez teria sido melhor. Muitas vezes, por nós agirmos pelas nossas emoções, pela falta de paciência, pela falta de esperar no Senhor, a vida muitas vezes cobra valores altíssimos pelas nossas atitudes. O Senhor está dizendo nesta noite para você: caminhe mais um pouco, tenha um pouquinho mais de paciência, que eu estou nesse negócio, que eu vou agir, e as grandes oportunidades, as coisas grandes que sobrevirão sobre as nossas vidas, ela requer de mim e de você que tenhamos paciência. Feche os seus olhos. Eu não gosto de conversar com ninguém antes de pregar, porque às vezes as pessoas acham e acreditam: ah, o pastor está falando isso para mim. Eu não estou dizendo, mas é a palavra que está falando. Alguém nesta noite que precisa de um pouco mais de paciência, que precisa resolver algo e pede da parte do Senhor que tenha sabedoria. Há pessoas impacientes aqui nesta noite. Levante sua mão e abaixe. Eu quero orar por você. Fique de pé, eu quero orar por você. O Senhor está dizendo para você nesta noite: tenha mais um pouquinho de paciência, espera mais um pouquinho. Não bata, não xinga, não briga, não vá agredir. Só tenha um pouquinho mais de paciência. Deus, o Senhor está falando: eu vou agir. Sou eu que vou agir. Se não agir ainda, é porque não chegou o momento, mas vai chegar o momento. Que em nome de Jesus você possa se agarrar em Deus e ter paciência. Essa palavra do Senhor falou no seu coração. Fique de pé, eu quero orar por você. Como precisamos ter paciência, como precisamos esperar no Senhor. O Senhor é o dono do tempo, é Ele que age, é no momento dEle, é na hora dEle, é como Ele quiser, não é como eu quero. Senhor, mas está demorando muito, eu não suporto mais. Isso tem tirado meu sono, tem tirado minha alegria. O Senhor responde nesta noite: tenha paciência. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nossos irmãos estão de pé nesse momento, com a certeza que estão aguardando o seu agir, o seu operar, o seu efetuar, Senhor. Oh Pai, aquilo que o meu irmão pede tanto para o Senhor possa estar cumprindo na vida dele, que ele possa ter paciência. Senhor, dá sabedoria, Pai, dá inteligência,
Dá calma para o teu servo, Senhor, para que ele de fato consiga, ó Deus, ser coroado pelo Senhor, ter vitória pelo Senhor. Abençoe, Senhor, essas vidas que estão de pé. E eu também te peço, Pai, para ter paciência. Te peço paciência. Te peço calma, sabedoria vinda dos altos céus, para que eu possa administrar a minha vida, a minha família, a igreja que o Senhor me deu. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Ministério de Louvor tem a palavra. E assim já peço já para os irmãos já está assumindo.